Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para conversar com vocês sobre auditoria. O tema do vídeo de hoje é relacionado à classificação, como que funciona na área pública e como nós chamamos atualmente, tá pessoal, na área governamental, a classificação conforme as principais normas de auditoria. Então é importante, né, que não é focado num conteúdo da área privada, até o conteúdo mais semelhante ao da Receita Federal, que eu vou conversar em vídeos futuros com vocês. Ele é focado principalmente na área governamental. Não é à toa que as classificações que eu vou abordar aqui estão relacionadas às normas da área pública, como a norma de auditoria do TCU, as NATs, como a norma de auditoria governamental, as NAGs, que são mais antigas, e as normas mais recentes das ISAIs, que, traduzido ao português, né, pessoal, são as normas brasileiras de auditoria do setor público, a ANBASP, e tanto o manual de auditoria do próprio TCU. E também vou comentar um conceito mais antigo que ainda cai em algumas provas, que é a Instrução Normativa da CGU, então, A1 de 2001. São 5 normas que definem a auditoria basicamente até no mesmo sentido, tá? Ela é muito semelhante. Importante então é entender o funcionamento que vocês vão conseguir pegar as principais diferenças. Eu vou deixar 10 questões aqui na descrição, façam, que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Não é um mistério. Mesmo sendo vários tipos de classificações, é bem fácil de distinguir a diferença entre elas. Tranquilo? Também trouxe aqui, né, só para mostrar para vocês o conceito do que é auditoria governamental. E o que é? É basicamente fazer uma análise, um exame, uma fiscalização dentro de uma entidade pública, né? Administração direta, indireta, tanto da parte de eficiência, de gestão, da parte contábil, a parte patrimonial e também do controle interno em si. Então é um conceito amplo, eu vou deixar aqui nos slides depois também disponíveis para vocês, quem quiser fazer essa leitura, mas é importante entender, né, que a auditoria governamental é focada na administração pública direta e indireta, né? Então, tanto uma análise para fins contábil, como para fins de gestão também. E vendo esses dois conceitos, a gente começa a analisar agora a primeira classificação, a classificação do Tribunal de Contas, as normas de auditorias do TCU. E ele traz que a auditoria é dividida em duas. Primeiro, a auditoria de regularidade, regular. E a segunda, a auditoria operacional, da operacionalização da atividade. Então a gente começa a pensar, né, só olhando os dois nomes, a gente já começa a refletir a diferença entre elas. Primeiro, a auditoria de regularidade, pessoal, lembre então que vai ser uma análise mais, tecnicamente mais burocrática, na qual a gente analisa se está sendo feito tudo conforme a lei, se está sendo tudo feito aí conforme o padrão aceito. Então, por exemplo, nós temos uma norma de contabilidade que tem que ser feita a depreciação dos imóveis. Aí vai lá, o ente público não está fazendo essa depreciação. Ou vamos supor, tem uma norma que todo servidor público, então você, futuro servidor, vai prestar contas da sua diária. Então, para quem não conhece diária, é um valor que você ganha para fazer um curso, para poder custear, né, as suas atividades. Aí você recebe esse dinheiro e você tem que prestar contas depois. Então imagina se você não prestou conta direito, fez tudo errado. Isso vai ser feito numa análise de uma auditoria de regularidade. Vai analisar se foi feito tudo conforme a lei. Então, a auditoria de regularidade, analisar a parte legal, a legitimidade do que foi feito e também a parte contábil. A auditoria de regularidade pelo TCU é dividida em auditoria de conformidade conforme a lei, a questão do compliance, e a auditoria contábil, então, que é focada mais na parte de demonstrações contábeis, balanços, lançamentos, tudo que envolve aí a contabilidade pública, tá? De uma forma geral. A gente vai entrar em detalhes em vídeos futuros, tá? Não se preocupem. Mas é importante entender, então, a auditoria de regularidade, pode ser de conformidade ou contábil, ou então, e essa cai demais, a auditoria operacional. Então, sempre que a gente pensar uma análise mais de gestão mesmo, de como está sendo usado os recursos, é a auditoria operacional. Então, a auditoria operacional, pessoal, ela analisa economicidade, eficiência, eficácia e efetividade das ações do órgão público.
esses 4 E's que vocês precisam gravar: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Então, a auditoria operacional analisa esses pontos. Então, está vendo, por exemplo, se o ente público está usando de forma correta, está sendo eficiente na utilização de recursos. É isso, tá, pessoal? É uma análise de gestão. É bem fácil distinguir e cai direto. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre auditoria operacional, para vocês entenderem bem esse conceito, tá bom? Importante agora entender a diferença entre as duas. Vocês vão ver nas questões que cai bastante isso. Interessante, pessoal, que na NAG, na norma de auditoria governamental, traz os mesmos conceitos, tá, pessoal? De auditoria de regularidade e auditoria operacional. É a mesma situação. A auditoria de regularidade, mais a questão legal, a questão de compliance e contábil, e a auditoria operacional, uma questão de eficiência, de gestão. Então gravem que é o mesmo conceito, é a mesma situação. Já as ISAIs, né, pessoal, que são as normas internacionais de auditoria, e a tradução dela, que é a NBASP 100, basicamente, traz conceitos um pouco diferentes, mas que não deixam de ser a mesma coisa. Ele pegou basicamente a auditoria de regularidade e dividiu em auditoria financeira e auditoria de conformidade. Então nós temos a auditoria financeira, que é basicamente uma auditoria contábil, tá? Uma análise da demonstração de resultado, do balanço patrimonial, das demonstrações contábeis. E a auditoria de conformidade, que é o quê? Uma análise se determinada situação está conforme a lei. É a questão do compliance, né, pessoal? A LGPD, tudo pode virar uma auditoria de conformidade, né, conforme a lei. Aquela questão da diária que eu comentei, então é uma auditoria de conformidade. Então é a mesma situação. A auditoria de regularidade fica subdividida em duas, né, bem claramente na norma, em auditoria financeira e auditoria de conformidade. E sempre a auditoria operacional ela está ali presente. Então, de acordo com o NBASP, a auditoria operacional ela foca em analisar o quê? Programas, analisar a questão dos princípios de economicidade, eficiência, efetividade, analisar os aspectos de gestão. Então não é difícil, né, pessoal? É só entender que a auditoria operacional ela está com esse enfoque da questão de gestão, dos 4 E's: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Tá bom? Então gravem isso que não tem como errar, tá? Cai muita questão com esse tipo de auditoria. Além disso, tá, pessoal, nós temos uma classificação mais antiga, que é da CGU, e ainda é cobrada em algumas situações, tá, pessoal? E basicamente divide em 5 tipos de auditoria. A primeira auditoria, ela é focada na avaliação de gestão. Então, quando a gente faz uma análise, por exemplo, de como foi utilizado o dinheiro de um convênio, como foi aplicado, faz uma análise das contas mesmo do município, as contas do PNAE, as contas de um repasse do governo federal. Então avalia a gestão do recurso. Enquanto que a auditoria de acompanhamento, ela faz uma análise, tá? Ela acompanha enquanto está sendo feitos os gastos, ela acompanha como está, se está diminuindo, se está gastando demais, se está usando eficientemente. Então ela acontece durante o período da utilização do gasto. É diferente da avaliação da gestão, que normalmente acontece depois, tá? A auditoria de avaliação da gestão, avaliação daquela conta, daquele convênio, daquele contrato. Enquanto a de acompanhamento, ela acontece basicamente em tempo real, analisando a utilização dos recursos, tá, pessoal? Analisando para ver se está sendo cumprido o papel da entidade. Então, avaliação, acompanhamento. Nós temos a nossa clássica, né? Que nesse caso aí é chamada de auditoria contábil. Então, é a nossa atividade principal aí dos contadores, que é o quê? Análise de balanços, DREs, os lançamentos contábeis, toda a questão do patrimônio, situação financeira. Tudo isso é a nossa auditoria contábil, né? Que, nas outras normas, está dentro da auditoria de regularidade e na NBASP está dentro da auditoria financeira, né? Basicamente. E na norma do CGU, ele traz como auditoria contábil.
Então não se preocupe que nós vamos ter outros vídeos detalhando, né, o que é auditoria operacional e o que é auditoria contábil em si, né, como fazer. E por fim, a norma também traz auditoria operacional. Então novamente traz o que? Aquela questão de avaliação de processos gerenciais, de procedimentos, de como está sendo feito determinado processo, determinada atividade, se está sendo eficiente, está gastando menos, está realmente buscando a questão da economicidade de todos os processos, de todas as compras. Então sempre lembrem dos 4 E's que vocês vão entender, né? Que a auditoria operacional é realmente uma análise do que? Da gestão em si dos recursos. Ela é mais ampla, né? E um outro ponto, que já caiu umas 2, 3 vezes em provas, é a questão da auditoria especial. Então já lembre, né? Especial. Ela pode ser até uma auditoria contábil, uma auditoria operacional. Porque essa auditoria especial, ela acontece quando determinada autoridade pede que seja feita uma auditoria. Então, por exemplo, o ministro do STF está requerendo uma auditoria no órgão X. O governador está requerendo auditoria no órgão X. A Procuradoria da Fazenda está requerendo auditoria lá. O Conselho de Administração da empresa está pedindo uma auditoria. Então é uma auditoria com foco específico. Tá bom? É uma auditoria com foco específico. Sempre que cair numa prova, ele vai abordar assim uma autoridade, o presidente, o CGU, o STF está requerendo uma auditoria para a situação Y. Como pode ser classificado essa auditoria? E aí você vai selecionar que é uma auditoria especial, né? Por ser uma auditoria requerida por uma autoridade competente, né? Tem que ter essa permissão, essa atribuição também para fazer essa solicitação. Tranquilo? Basicamente, em relação às classificações são essas. Importante entender, então, a auditoria operacional, ela é focada mais na gestão, nos 4 E's, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. A auditoria contábil é a auditoria de balanço, demonstrações contábeis, analisar se está sendo feito conforme as normas de contabilidade. A auditoria de regularidade, ela compreende tanto a parte de contábil, nas classificações, como também a parte de conformidade, analisar se está sendo feito conforme a lei. Então, auditoria de regularidade e operacional, então, é o principal conceito da norma do TCU. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixe aqui na descrição, que estarei à disposição, tá? Vou deixar aqui as atividades, não esqueçam de fazê-la. Quem quiser pode mandar por e-mail que eu corrijo. E não esqueçam também de deixar o seu like e curtir esse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.